gravar. Então, vamos lá, gente? Só mais uma coisa, acrescentando aqui, quem está falando aqui comigo no chat, gente. Principalmente a Fernanda, que falou que ficou muito ansiosa, né? Se precisar de mim, pode me chamar para conversar, viu? Se quiser desabafar, se quiser conversar sobre ansiedade, quiser alguma dica, assim, perto de prova, essas coisas, pode me chamar, todo mundo, viu, gente? Fiquem à vontade. Espero que dê tudo certo, estou torcendo muito para vocês, vocês merecem, vocês estão batalhando sempre, vocês estão aqui até o final, setembro já, sexta-feira, vocês estão aqui, então tipo, vocês merecem muito. Então confiem nisso, confiem no potencial de vocês, que vai dar tudo certo. Vamos lá, lentes esféricas. Gente, lentes esféricas não vai mudar muito do que a gente viu em espelhos côncavos, mas tem algumas peculiaridades que eu vou falar para vocês, que é diferente. As lentes esféricas, elas são formadas por partes de dois círculos. As lentes côncavas, elas são essa parte de intersecção entre os dois círculos, então essa parte azul aqui é a lente. A gente chama as lentes côncavas de lente de borda grossa, porque ó, vocês podem ver aqui que a borda é bem maior do que o centro. E as lentes convexas, elas são lentes de bordas finas, vocês podem ver aqui ó, que a borda dela é bem mais fininha do que o centro, e elas são formadas pela intersecção de dois círculos, né? Eu falei aqui que o outro era intersecção, confundi. As convexas é formado pela intersecção. A côncava, ela é formada pelo espaço entre as dois círculos, né? Então, é assim que a gente faz as lentes esféricas. Entre as convergentes e as divergentes, a gente tem algumas umas diferenças entre elas. Isso aqui, na hora da gente fazer o cálculo, não vai fazer diferença. A gente só precisa saber que a borda... Gente, minha gata tá morrendo aqui. As de bordas finas são as convexas e as de bordas grossas são as côncavas. Mas, para exercício teórico, eles podem colocar algum desses nomezinhos aqui. Sempre lembra, as convexas são as convergentes e as côncavas são as divergentes. Na nomenclatura, a gente vai colocar primeiro o nome da primeira face e depois a outra face. Então, aqui, ó, primeiro, a gente tem duas faces convexas. Então, essa aqui é chamada de biconvexa. Eu não lembro se eu falei para vocês já isso antes, que um dos meus professores falava que me ajudava muito a entender que é a côncava e a convexa. Você faz um círculo com a sua mão. A parte de dentro é a côncava, a parte de fora é a convexa. Então, vocês podem ver que aqui ela é formada por duas partes de fora. Então, é a biconvexa. Aqui, nós temos a plano convexa, então, primeiro plano, depois convexa. E a côncavo convexa. Então, a primeira parte é a parte de dentro, que é a parte côncava, e a parte de lá é a convexa. Os nomezinhos são meio chatinhos quando você vê assim de primeiro, mas com o tempo vocês vão pegando. E a divergente, que são as de bordas grossas. Nós temos a bicôncava, então ela é formada por duas partes de dentro, e... O que aconteceu? A gata está em cima do quadro? Nossa, gente, que susto! Eu achei que a gata tinha subido ali. E as lentes de bordas grossas, nós temos a bicôncava, então é como se fosse formada por duas partes de dentro, a plano côncava e a côncava côncava. Então, assim, são uns nominhos bem chatinhos, mas isso aqui eu pus mais para vocês saberem, não precisa desesperar com isso aqui, é só ir pensando, tipo, primeiro o nome que vem primeiro, né, a face que vem primeiro, e depois ou ela vai ser convexa ou ela vai ser côncava. Tenta lembrar da mãozinha que eu acho que ajuda. Mas é isso aqui é para os exercícios teóricos. Para os exercícios mais de fazer cálculo, igual a gente fez na aula passada. A gente tem aqui os sinais, igual eu fiz para vocês daquela vez. Então, nós temos aqui como se fosse um gráfico normal de Y e X. Então, para cima aqui é positivo e para a direita é positivo, e para a esquerda e para baixo é negativo. Os valores de X que estão aqui nesse gráfico são os valores para P. Os valores de P' é o inverso, lembra que eu falei para vocês? Então, se para cá é positivo P, para cá também é negativo o P' e vice-versa.
Então, esse gráficozinho aqui é para P. Para P' é só inverter. E o gráfico o eixo Y é igual para os dois. Então, gente, os elementos das lentes. É um pouquinho diferente também dos espelhos, mas é basicamente a mesma coisa para fazer cálculo. Só os nomes que mudam mesmo. Então, nós temos o centro óptico, que lá nos espelhos era vértice. Então, aqui é centro óptico. Nós temos foco, mas nós temos dois focos agora. Nós temos o foco principal do objeto, que fica do lado que está o objeto, e foco principal da imagem, que fica do outro lado e é representado por F'. Antes era centro, né, nos espelhos, sempre confundo espelho com lente. Nos espelhos era centro, né, que era o centro da circunferência, e aqui é chamado de A ponto antiprincipal. Esse gráfico aqui, gente, está ao contrário, mas é a mesma coisa, só a gente colocaria o objeto aqui do lado de cá. Normalmente a gente desenha do lado de cá, mas é a mesma coisa. Se vocês verem que o A está do lado de cá, é porque o objeto está de cá. Então, sempre o A e o foco estão do lado do objeto, porque eles são do objeto. O F' e o A' são do outro lado, que eles são da imagem, tá? Então, o foco continua o mesmo, no lugar de centro é ponto antiprincipal, que é o representado por A. Deixa eu ver o chat aqui. Então, vamos lá. Os raios notáveis são os mesmos. A gente pode usar tanto o raio que vem paralelo e passa no foco, tanto o que passa no vértice e volta, tanto o que bate no vértice e volta simétrico. Os três a gente pode usar aqui na mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o que a gente precisa lembrar? Nos espelhos, a gente fazia o raio, batia no espelho e voltava. Na lente, não. Na lente, ele vai passar para o outro lado. Então, a gente só precisa lembrar disso na hora que a gente for fazer os raios, mas vai ser a mesma coisa, vocês só vão ver que vai atravessar, ao invés de refletir. E no caso do raio que é usado, no caso do raio que é usado foco, usar o F'. Por que eu escrevi isso? Não entendi. Essa aula semana passada, eu não entendi o que eu coloquei aqui. No caso do raio, que é usado o foco, usar o F'. Ignorem. Karina do passado, não lembro por que eu coloquei isso, mas ignorem. Então, gente, vamos ver como ficariam as imagens em cada ponto que a gente colocou o objeto, igual a gente fez com as lentes. Deixa eu colocar. Vocês veem meu cursor? O pontinho vermelho? Eu fazia isso muito no cursinho, eu anotava alguma coisa e eu chegava em casa, tipo, o que é isso? Por que eu anotei isso? Qual o sentido? Mas se eu lembrar o sentido, eu volto e falo para vocês. Dá para ver, né? Então, vamos lá. Ó, essa aqui é a única que vai ser sempre igual. Igual lá nos espelhos. O divergente, lembra que a imagem era sempre menor, virtual e direita? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui vamos só fazer junto para vocês verem como que é a formação da imagem. Então, aqui está o objeto em P. Ó, nós vemos que essa é uma lente divergente porque o triângulo está para baixo. Então, é como se fosse borda grossa. Então, a parte maior está para cima. Se a gente colocar uma setinha para cima, quer dizer que é borda fina, porque a pontinha está para cima, tá? Então, aqui, como é divergente, a pontinha é para baixo. Então, vamos lá. Primeiro raio, ele vem paralelo e vai passar pelo foco. Como ela é uma lente divergente, os raios eles vão sair e vão abrir. Então, a gente vai... ele vem paralelo e volta aqui no foco. Aqui ele não representou o foco, mas o foco estaria aqui, tá? Então, como a gente... Ó, deixa eu desenhar aqui para vocês. Por que a gente não pode fazer... Opa! Por que a gente não pode? Por que não vai passar o raio por esse foco aqui? E é por esse aqui. Porque esse é o foco do objeto e esse é o foco da imagem. Normalmente, numa lente convergente, a gente vai fazer para passar nesse foco. Mas,
como essa é uma lente divergente e os raios têm que abrir, ele não pode vir para cá, assim, porque ele estaria convergindo. Então, ele vai abrir. Então, a gente tem que fazer a projeção desse raio e passar aqui nesse foco, entendeu? E outro raio notável é o que passa pelo vértice e volta. Então, ele só passa pelo vértice. Ponto de encontro dos dois forma a imagem. Então, a imagem da lente divergente, ela é do mesmo lado que o objeto. Então, ela é uma imagem virtual, porque ela é formada pela projeção dos raios. Tá vendo aqui? Um é projeção, o outro é raio, mas é formado pela projeção. Então, é uma imagem virtual. E ela é direita, sempre menor, virtual e direita, certo? Deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar no outro slide. E para as lentes convergentes, que é aí que vai diferenciar em cada lugar que tiver o objeto. Então, aqui, gente, eu não consegui achar uma imagem boa que tivesse o objeto do lado esquerdo, igual a gente está acostumado. Então, essas imagens da lente convergente, todos os objetos estão do lado direito. Então, cuidado para vocês não confundirem, tá? O objeto está aqui. Então, tem um ozinho aqui de objeto. Então, gente, a mesma coisa. Agora, como as lentes são convergentes, os raios vão passar pela lente e vão convergir, diferente da outra que eles abriam. Nesse caso, eles vão fechar. Então, ó, primeiro raio notável. Vem paralelo ao eixo e passa pelo foco da imagem, tá? Do outro passou por esse aqui porque era lente divergente. E o outro ponto passa pelo foco e volta paralelo, certo? Então, onde cruzou os dois, imagem. Então, a imagem de um objeto que está antes do ponto antiprincipal, antes do A, vai ser sempre uma imagem real, porque aqui é formada pelos raios, invertida, né? Como vocês podem ver aqui, e menor, certo? Então, esse é para o objeto antes do ponto principal, antiprincipal. E o objeto em cima do ponto antiprincipal. É igual aquele... É igual na lente, gente, igual nos espelhos, gente, é a mesma coisa. Vocês podem depois comparar com o objeto no centro e no foco da lente, é a mesma coisa, mas eu trouxe de novo para vocês relembrarem. Então, ó, primeiro raio vem paralelo, passa e vai no foco. E segundo raio, passa no foco e volta paralelo. Lembra que eu falei para vocês que os raios notáveis pode ser os dois, tanto vir paralelo e passar no foco, quanto passar no foco e sair paralelo. Esse segundo raio aqui não é normalmente muito usado. O que mais a gente usa é esse aqui. Eu não vou conseguir nem a pau desenhar reto isso aqui, mas é o que passa direto pelo vértice. Então, finge que isso aqui está reto. Seria esse aqui. Mas vocês veem que ele passa pelo vértice e continua. Então, ele pode ir e voltar. Mas vocês veem que eles se encontram no mesmo lugar. Então, dá na mesma qual raio notável você quiser usar. Pode ser também aquele que passa aqui e volta e passa simétrico. Ah, não. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é diferente aqui. Lembra que lá nos espelhos tinha um raio notável, que é o que eu mais uso para desenhar, foi o que eu usei para resolver os exercícios, é o que passava no vértice e voltava simétrico. Aqui não pode voltar porque é um espelho, então ele só vai passar, entendeu? Então, só vai ter esses três aqui nas lentes, porque ele vai passar direto no vértice. Tem que passar certinho no meio do vértice, tá? Mas vai ser simétrico de qualquer jeito, né? Só 180 graus para cá. Continuando. Então, imagem. Imagem real, formada pelos próprios raios, invertida e igual ao objeto. Então, sempre que for em cima do ponto antiprincipal, igual era lá em cima do centro, no espelho, é a mesma coisa que para o ponto antiprincipal. E se vocês quiserem fazer a comparação, o espelho convexo, não, o espelho côncavo, que é esse aqui que a gente está vendo, é igual ao espelho côncavo. Então, é o contrário, né? Contrário?
É o contrário de lente. Eu acho que é isso, né? Não sei agora. Mas façam essa comparação sempre com os espelhos. Se vocês tiverem as anotações de vocês aí, façam a comparação sempre, porque é mais fácil de lembrar, tá? Então, sempre aqui, real, invertida é igual. Objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. Então, raio passa paralelo e volta no foco, passa no foco e volta paralelo. Se encontra aqui, imagem sempre real, maior e invertida. Tá bem? Então, o objeto entre o foco e o ponto antiprincipal é imagem real, maior e invertida. Objeto em cima do foco, a mesma coisa de lente, imagem imprópria, porque os raios não vão se encontrar, pelo menos não no nosso, eles vão encontrar no infinito, né? Então, é imagem imprópria para objeto em cima do foco. E o objeto entre o foco e o centro não, esqueci o nome. Opa! Então, o objeto entre o foco e o O imagem virtual maior direita. Vamos fazer aqui. Passa o raio paralelo e bate no foco. E aqui ele usou aquele raio que eu falei para vocês, que só passa pelo vértice. Vocês veem que os raios eles estão se divergindo, estão divergindo um do outro. Mas como é um espelho convergente, os raios têm que convergir. Então, a formação da imagem vai ser onde os raios estão se encontrando. Então, nós vamos projetar esses dois raios e a imagem vai formar atrás do objeto. Então, ela vai ser virtual, porque é formada pela projeção dos raios, ela é maior e ela é direita. É a única aqui no espelho côncavo, espelho convergente, perdão, que a imagem é virtual. As outras todas são reais, certo? E agora vamos fazer um exercício para vocês, para a gente ver se entendemos tudo. Deixa eu só ver a hora aqui. Tem tempo. Então, gente, ó, vou desenhar um espelho aqui. Vou usar uma régua pequenininha, mas só para... Então, nós temos aqui a distância focal de uma lente convergente. Então, nós temos foco igual 15 centímetros. Caracterize as imagens formadas como real, virtual, direita ou invertida, menor ou maior, para os objetos colocados nas seguintes posições em relação às lentes. Objeto colocado a 40 centímetros da lente. Então, caso 1. P é igual a 40 centímetros. O 2, ele quer P 25 centímetros. E o 3, P 10 centímetros. Posso tirar aqui do slide para vocês verem melhor? Então, vamos lá. Ó, no primeiro caso, nós temos aqui foco e ponto antiprincipal, foco da imagem e ponto antiprincipal da imagem. Então, o foco vale 15 centímetros, então aqui é 15 e aqui também é 15. Então, tudo é 30 centímetros. Certo? Então, o primeiro caso, nós temos P igual a 40 centímetros. Então, ele está atrás do ponto antiprincipal.
Então, vamos fazer aqui. Objeto, primeiro caso. Então, vamos lá formar essa imagem no primeiro. Então, primeiro, raio paralelo e passa pelo foco, certo? E passando pelo vértice. Certo? Ponto de encontro. Imagem. Então, temos aqui uma imagem menor. Nós temos uma imagem invertida. E o que mais que ele pede para a gente ver? Deixa eu olhar aqui. Maior, menor e real. E nós temos uma imagem real. Por quê? Porque ela é formada pelos próprios raios. Entenderam, gente? Então, deixa eu deixar aqui tirar em print. Vou copiar. E a gente faz o segundo caso. Alguém manda o ok no grupo quando eu puder apagar. No grupo, não, no chat, perdão. Posso fazer o próximo, gente? O João, ok. Então, vou fazer o próximo, tá? Deixa eu apagar aqui, porque eu vou fazer no mesmo gráfico. Tudo para ter que desenhar um gráfico. Então, vamos lá. Letra B. Um objeto a 25 centímetros da lente. Então, nós temos que o ponto antiprincipal está a 30. Então, ele está entre o antiprincipal e o foco. Então, o objeto vai estar aqui. Certo? Então, vamos formar essa imagem. Raio paralelo que passa no foco do objeto, no foco da imagem, e raio passando pelo vértice. Então, temos uma imagem aqui. Então, temos uma imagem maior, uma imagem real, porque é formada pelos raios, e invertida. Então, nós temos aqui maior, invertida e real. Entenderam, gente? Tudo certo? Sim? Deixa eu sair para vocês tirarem. Me falem no chat quando eu puder fazer o próximo. Falem um ok, por favor. Posso fazer o próximo, gente? Então, vamos lá.
Então, vamos para o último caso, objeto a 10 centímetros, ou seja, entre o foco e o ó. Ó, tá aqui, eu esqueci de escrever. Então, temos um objeto aqui, mais ou menos. Certo? Então, está aqui a 10 centímetros. Então, vamos fazer o mesmo processo. Raio paralelo, passa no foco. E passando pelo vértice. Vocês veem que esses raios eles estão separando um do outro. Então, nós temos que projetar. Então, nós vamos projetar os raios para a gente poder encontrar onde eles se encontram. Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, nós vamos ter uma imagem. Uma imagem maior, uma imagem direita e uma imagem formada pelo prolongamento dos raios. Então, uma imagem virtual. Então, nós temos maior, direita e virtual. Entenderam, pessoal? Passa régua. Tudo certo, gente? Tranquilo? Gente, então é isso por hoje. Lente é bem semelhante a espelho esférico. Nós temos algumas peculiaridades aqui, mas eu acho que eu consegui fazer todos os casos com vocês, tirando o que o objeto está em cima do ponto antiprincipal, né? Que nós temos uma imagem igual aqui, né? Em cima do ponto antiprincipal da imagem. E também quando o objeto está em cima do foco, que aí não forma imagem, forma imagem imprópria, né? Foram os únicos dois casos, mas esses aqui são os mais importantes. E aí eu vou postar a lista de exercícios para vocês. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Deu para entender as lentes? Deu sim? Então tá bom, gente. Fico feliz. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar. Estou à disposição de vocês. Pode me chamar lá no WhatsApp. Espero que dê tudo certo para vocês aqui nessa reta final. Fiquem firmes, vai dar tudo certo. Não desistam. E boa noite, bom final de semana. Até semana que vem, gente. Tchau.